Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte, a gente vai terminar aquelas questões que eu deixei algumas para vocês tentarem fazer, da 4 até a 8, né? Essas aqui. E aí eu vou trabalhar em 5 que eu deixei naquela listazinha sobre áreas, tá? Eu que dá tempo de eu fazer todas elas hoje, certo? Então vamos lá. Vamos para essa quarta aqui. Então qual é o problema aqui nessa quarta? Um observador vê um prédio construído em um terreno plano, sob um ângulo de 60 graus, né? Então o observador está aqui no ponto B. Afastando-se do edifício mais 30 metros, então ele se afasta para cá, até aqui o ponto A, passa a ver o edifício sob um ângulo de 45 graus, né? Qual é a altura H do prédio, né? Então, essa altura H é essa mesma altura aqui do X até o Y, tá bom? Esse aqui é o H, tá? O que você nota aí? Uma boa dica para trabalhar esse tipo de questão é utilizar tangentes. Por quê? Porque você não tem as hipotenusas aqui, né? Você sabe que aqui é L, aqui é 30, né? E aqui você tem os ângulos aqui, tá? Então, a gente pode primeiramente tomar esse triângulo XYB aqui e observar quanto é a tangente 60. Então, se eu tomar aqui o triângulo XBY, o que eu vou observar? Que a tangente de 60 vai ser igual cateto oposto, né, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é esse Lzinho aqui, tá? Vai ficar H sobre ele. Aí eu recordo que a tangente 60 tem um valorzinho na tabela que é raiz de 3, né? Então, raiz de 3 é igual a H sobre L. Aí você coloca um aqui embaixo e multiplica em cruz. Então, vai ficar H igual a L raiz de 3, tá? Então, por enquanto, a gente vai guardar essa informação aqui. Agora, o que a gente vai pensar? A gente vai olhar para esse triângulo aqui todinho, ó. Esse triângulo AXY. Então, se você olha para o triângulo AXY, o que acontece? Tem esse ângulo de 45 graus aqui, tá? Eu vou destacar um pouco mais aqui a figura. Então, tô olhando para esse triângulo maior aqui, tá? Então, aqui você vai ter o seguinte, aqui é o 90 graus, você tem aqui o vértice A, aqui é o vértice Y, aqui é o X, e esse ângulozinho aqui, ó, vale 45 graus. Agora preste atenção, se esse ângulo aqui é 45 graus, esse aqui do cantinho também é, né? Porque a soma tem que ser 180 graus, né? A soma dos ângulos internos. Agora perceba que o AX, né? Ele é 30 mais L, né? O L mais 30, mesma coisa. Como esse triângulo aqui é isósceles, então esse lado aqui também vai medir L mais 30. L mais 30. Só que acontece que esse lado aqui, XY, ele é a altura do prédio. Então, com isso aqui, a gente consegue afirmar que o H é igual a L mais 30. Tá? O H é L mais 30. Como a gente já obteve anteriormente que o H é igual a L raiz de 3, então essas duas expressões vão ser iguais. Ou seja, o L mais 30 vai ser igual a L raiz de 3. Ou o L raiz de 3 igual a L mais 30. Então vamos lá, né? Então daí a gente tem o seguinte. O L raiz de 3 é igual a L mais 30. Vou trazer esse L para cá negativo, então vai ficar L raiz de 3 menos L igual a 30. E aqui eu vou jogar o L em evidência, tá? Então vou botar aqui o L em evidência. Então, quando eu divido esse termo aqui por L, vai ficar o raiz de 3. Quando eu divido L por L, né? O número por ele mesmo fica 1, né? Igual a 30. Então, tudo isso aqui ele está multiplicando o L, vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com L igual a 30 dividido por raiz de 3 menos 1. Então, a ideia agora é a gente racionalizar isso aqui, tá? Como é que a gente faz para racionalizar isso? A gente vai multiplicar em cima e embaixo por esse número aqui com sinal trocado, ou seja, com esse sinal aqui de mais. Então, a gente vai multiplicar por raiz de 3
mais 1 em cima e embaixo, tá bom? Aqui eu vou colocar aqui os parênteses para dar a ideia da distribuição. Então, como é que vai ficar? 30 vezes raiz de 3 dá 30 raiz de 3. 30 vezes 1 é 30. E embaixo aqui eu posso utilizar o produto notável, né? Então, embaixo aqui, ó, eu tenho que relembrar o seguinte, que A menos B que multiplica A mais B, isso aqui é a diferença de quadrados. O produto da soma pela diferença é a diferença dos quadrados, né? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, eu vou utilizar esse resultado. Então, aqui vai ficar raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Tá? Vamos continuar. Então, aqui vai ficar 30 raiz de 3 mais 30, tudo sobre. O raiz de 3 ao quadrado vai cortar o 2 aqui com o 2 do índice, né? Com o 2 aqui do expoente vai ficar só o 3. Menos 1 ao quadrado é 1. Vamos continuar aqui as contas. Então, aí vai ficar o seguinte. Daqui você vai ter o seguinte. Então, isso aqui, conduzir para cá. Então, o L vai ser igual a 30 raiz de 3 mais 30. Tudo isso aqui dividido por 3 menos 1, que é 2. Aqui a gente pode separar em duas frações, soma de duas frações, com o mesmo denominador. Ou seja, 30 raiz de 3 sobre 2, mais 30 sobre 2. Como dá para dividir perfeitamente o 30 por 2, tá? É isso que a gente faz. Então, o L, ele é 15 raiz de 3, né? Aqui sobra raiz de 3, mais 30 por 2 é 15. Então, isso aqui é o valor do L, né? Isso aqui é o valor do L. Note que lá no problema a gente quer o valor da altura do prédio, né? Então, ou eu venho para essa equação aqui de cima, L raiz de 3, ou eu venho para essa daqui, L mais 30. Então, o H vai ser L mais 30. Então, vamos lá. Quem vai ser o H, né? Então, o H vai ser L mais 30. Então, vai ficar 15 raiz de 3 mais 15, que é o L, né? Mais o 30 aqui. Então, vai ficar o seguinte, 15 raiz de 3 mais 15 com 30 dá 45, tá? Como ele não pede que você utilize nenhuma aproximação para raiz de 3, nem nada, então, se você responder que o H é 45 mais 15 raiz de 3, já está correto. 45 mais 15 raiz de 3. Tá? Isso aqui, claro, é bom que você coloque entre parênteses para colocar aqui fora a unidade de medida. Então, aqui, ó, perceba que o 30 está medido em metros, tá? Então, esse H aqui também vai estar medido em metros, certo? Ah, professor, mas aí, será que se eu jogasse no L raiz de 3, não ia dar um resultado diferente, não? Não, não dá um resultado diferente, ó. Vamos fazer aqui, ó. H, na outra equação, né? Igual a L raiz de 3. Quem é o L? O L é isso aqui, ó. 15 raiz de 3 mais 15. Tudo isso aqui multiplicado, né? Isso aqui é o L multiplicado por raiz de 3. Aí você sabe que aqui eu vou ter que distribuir o raiz de 3 multiplicando, né? Então vai ficar 15 raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Mais 15 vezes raiz de 3 está aqui, ó. 15 raiz de 3. O que acontece aqui? Raiz de 9 é 3. Então vai ficar 15 vezes 3. 15 vezes 3. Mais 15 raiz de 3. Quanto é 15 vezes 3? Olha, 45. Então a gente chega no mesmo resultado. Ó, 45 mais 15 raiz de 3 metros. Tá? Então, tanto faz a equação que você vai escolher, o valor do H que você vai encontrar é o mesmo. Tá, pessoal? É o mesmo. Vamos para a próxima aqui. Essa quinta aqui é uma questão em que o resultado vai ficar em função de alguns valores, de algumas outras incógnitas, né? Digamos assim. Então, o que ele fala aqui, ó? Para obter a altura H de uma chaminé, essa altura aqui, um engenheiro
com um aparelho especial, estabeleceu a horizontal AB. Então, ele conhece a medida do A para o B. Ele conhece essa medidazinha aqui, eu vou chamar de Azinho, tá? Isso aqui ele conhece, essa metragem aqui. E mediu os ângulos alfa e beta. Então, ele sabe do aparelho dele qual é a medida em graus do alfa, e no aparelho dele ele sabe a medida em graus do ângulo beta, vem aqui. Tendo a seguir medido BC igual a Hzinho. Então, ele conhece também essa medida BC aqui, que é o Hzinho. Então, o que ele tem conhecido? Ele conhece o AB, que é Azinho, ele conhece esse ângulo, e conhece essa distância do B por C aqui, que é Hzinho. Determine a altura da chaminé. Então, o que a gente está interessado nesse tipo de problema, nesse problema aqui? É encontrar essa altura Hzão em função de alfa, beta, desse Azinho aqui e dessa alturazinha aqui, tá? Então, o nosso problema gira em torno disso, encontrar a altura da chaminé em função do Azinho, do alfa, beta e desse Hzinho aqui, tá? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui? Primeiramente, se a gente sabe que do C para o D é Hzão e do B para o C é Hzinho, então a gente sabe que a distância do B para o D aqui é Hzão menos Hzinho, tá? Menos Hzinho. A gente sabe que ele estabeleceu essa horizontal aqui. Como se D é vertical, isso significa que esses ângulos aqui são retos, ó. 90 graus, 90 graus. Então, nota o seguinte, eu já tenho bons elementos para trabalhar com tangentes aqui, ó. Quem é a tangente do beta? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Hzão menos Hzinho sobre A. Quem vai ser a tangente do alfa? Cateto oposto, nesse triângulo aqui de baixo, sobre a adjacente, que é o Azinho, tá? Então, vamos trabalhar com tangentes. Então, vamos lá. A gente sabe que a tangente do beta vai ser igual a quê? Cateto oposto, que é Hzão menos Hzinho, sobre o cateto adjacente, que é o Azinho aqui. Tá? E a gente sabe que a tangente do alfa, cateto oposto, é o Hzinho, sobre o adjacente, que é o Azinho aqui. Então, tem duas equações aqui, tá? Lembrando que qual é o objetivo? É encontrar a altura da chaminé, que é o H maior aqui, em função dessas coisas aqui, tá? Então, o objetivo é isolar isso aqui, ó, quem é o Hzão, tá? Então, vamos lá, vamos tentar fazer isso. Eu vou chamar isso aqui de equação 1, eu vou chamar isso aqui de baixo da equação 2. Então, vamos aqui na equação 1. Então, na equação 1, eu vou colocar 1 aqui embaixo da tangente do beta e vou multiplicar em cruz, né? Então, vai ficar Hzão menos Hzinho igual a tangente de beta. A tangente de beta. Vou jogar esse Hzinho para o outro lado, positivo. Então, isso aqui implica que o H vai ser igual a quê? Hzinho mais a tangente de beta. Ou então, a tangente de beta mais o Hzinho. Tá? Guarda isso aqui. No 2, o que vai acontecer? Eu vou colocar 1 aqui embaixo do tangente de alfa e vou multiplicar em cruz. Hzinho vezes 1 dá Hzinho. Igual a que multiplica a tangente de alfa. A tangente de alfa. Certo? Bom, o que acontece? A gente quer determinar o H maior, né? O H maior. Então, eu noto o seguinte. Como a gente tem um Hzinho igual a tangente de alfa, né? A gente vai colocar isso aqui, substituir aqui na primeira condição, tá? Então, eu vou partir, ó, dessa primeira condição aqui, ó. Tá? Vou partir dessa primeira condição. Então, vai ficar Hzão igual a tangente de beta mais a tangente de alfa. A tangente de alfa. Agora, você nota o seguinte aqui. Aqui tem um termo que dá para colocar em evidência, que no caso é o Azinho aqui, né? Então, a gente vai jogar o Azinho em evidência. Aí, o que vai aparecer? Tangente de beta mais tangente de alfa. Tangente de alfa. Certo? Então, isso aí tudinho é igual ao Hzão, né? Então, o Hzão é igual a que multiplica tangente de beta mais tangente de alfa, tá? Portanto,
Vou escrever aqui de outra cor. O H é igual a A que multiplica, que é a mesma coisa que tangente de alfa mais tangente de beta, certo? Isso é uma maneira de você expressar a altura H da chaminé em função das tangentes do alfa, do beta e da distância horizontal que foi determinada por ele, né, quando ele mediu com o aparelho. Você pode também substituir esse A em função do Hzinho, tá? Porque note o seguinte, ó. Se a gente trabalhar essa segunda condição aqui e jogar esse tangente de alfa para baixo dividindo, a gente vai ter o seguinte também, ó. A gente sabe que o A vai ser Hzinho sobre tangente de alfa, tá? A gente pode tomar esse A aqui, ó, e substituir aqui na equação de cima. Então, uma forma de expressar o Hzão também é a seguinte, ó. A gente pode escrever H igual. Quem é o Azinho? É H sobre tangente de alfa, que multiplica tangente de alfa mais tangente de beta. Certo? Então, você obtém a altura da chaminé em função da altura Hzinho e das tangentes dos ângulos. Certo? Esse aqui é o resultado que a gente queria chegar. Ou seja, não é necessário você nem saber quanto é essa distância do ponto A para o ponto B. O que basta você conhecer? Basta você conhecer os ângulos ou então as suas tangentes, né? E conhecer também essa alturazinha daqui para cá, né? Que é a distância do B para o C. Certo? Então, essa questão é uma questão mais teórica, tá? Não é uma questão de muita conta, não, certo? Você vai obter o resultado em função de outros valores aqui, de outras incógnitas, né? Digamos assim, tá? Não sei se alguém conseguiu fazer essa. Na sexta é uma questão mais tranquila. O que ele dizia aqui na 6? Um cabo de aço foi fixado no topo de um poste de 4 metros de altura. Então, está aqui o poste, ele tem 4 metros de altura. Até certo ponto do solo, formando um ângulo de 60 graus. Então, o cabo de aço está aqui, ó, formando 60 graus aqui com o solo. Né? Com o plano horizontal, claro. Conforme ilustra a figura abaixo. Determine o comprimento desse cabo em metros. Então, isso aqui vai ser o X. Esse X aqui vai ser medido em metros. A gente quer saber quem é esse X aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho o cateto oposto e quero saber a hipotenusa. O que é cateto oposto sobre hipotenusa? É exatamente a definição de seno, né? Note que o poste aqui ele vai formar 90 graus aqui com a horizontal. Tá certo? Então, basta, para responder isso aqui, basta que a gente utilize o seno de 60. Então, vai ficar o seguinte, ó. Seno de 60 graus é igual cateto oposto, que é 4, sobre a hipotenusa, que é x. O seno de 60 é o cosseno de 30, ou seja, é raiz de 3 sobre 2, igual a 4 sobre x. Daí o que a gente faz para resolver a proporção? A gente vai ter que multiplicar em cruz, né? Então, x vezes raiz de 3 dá x raiz de 3, igual a 2 vezes 4, 8. O raiz de 3 que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Então, x é igual a 8 sobre raiz de 3. Mas note, você dá um resultado assim não é muito bom, tá? Sempre que você chegar numa coisa desse tipo aqui, tente fazer a racionalização. É muito importante que você aprenda a racionalizar, tá? Ou se já souber, faça, certo? Então, a gente vai multiplicar aqui, ó, por raiz de 3 em cima e embaixo, tá? Daí você tem aqui o x vai ser igual a 8 vezes raiz de 3, que é 8 raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9, que é 3, tá? Como essa altura do poste é medida em metros, é claro que esse x aqui também está medido em metros. E é claro que ele teria um valor aproximado, né? Porque a raiz de 3 é aproximadamente 1,73, certo? Como ele não pede para a gente usar nenhuma aproximação, então chegar até aqui, esse resultado aqui já é considerado uma resposta correta, certo? Vamos para a próxima. Na questão 7, um poste de altura H está sendo segurado por 2 guinchos, né? Tem a figura. Cada um com 12 metros de comprimento. Então, esse guincho aqui tem 12 metros, esse aqui é um guincho igual, com 12 metros também, conforme ilustrado na figura.
Com base nas informações contidas na imagem acima, qual a altura desse poste em metros? Então, ele quer saber a altura do poste. Então, perceba o seguinte, a altura do poste ela é composta de dois pedaços. Esse pedaço aqui que vai onde tem aqui o ângulo reto até embaixo, que mede 2 metros, mais essa partezinha aqui, ó. E aqui foi dado que o ângulo entre o guincho e o poste, ele forma 30 graus, tá certo? Então, eu vou fazer aqui um desenho à parte, tá? Onde eu vou colocar exatamente essa situação que está na parte de cima da figura, tá certo? Ó, parte aqui, aqui na hipotenusa você tem um guincho aqui, e o que que acontece, ó? Esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus. Aqui é 90. Aqui é 12, tá? Nós estamos interessados em saber esse X bem aqui, tá? Que vai do topo do poste até aqui o ângulo de 90 graus. E aí, o que é que vai ser a altura total do poste? A resposta não é X, simplesmente, né? Vai ser X mais 2, que é a parte de baixo aqui, tá? Então, a resposta desse problema, né, é X mais 2, o valor de X mais 2, tá? Como é que a gente vai fazer para achar o valor de X? Simples. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu quero saber o cateto adjacente ao 30 graus, e eu tenho a hipotenusa. O que é cateto adjacente sobre hipotenusa? É a definição de cosseno, né? Então, eu vou utilizar o cosseno de 30. Simples assim, tá? Então, vamos lá, ó. Cosseno de 30 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, que é 12. O que que acontece? O cosseno de 30, né, ele é o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Tá? Você tem que lembrar a tabela. Então, tem que lembrar a tabela. Então, quer dizer que o outro lado também vai ser a mesma cor, né? É, porque aqui tem uma simetria, né? Não precisa nem ele dizer, porque vai ter uma simetria. Porque se esse lado aqui é 12 e aqui é 12, esse triângulo que forma assim, ó, eu vou fazer mais ou menos um desenho dele aqui. Esse triângulo que forma aqui, ele é isósceles, né? É isósceles por quê? Porque esse lado aqui tem a mesma medida desse, né? Ele é isósceles. E aqui você está traçando uma altura. Uma propriedade dos triângulos isósceles que eu já falei é que a altura relativa à base ela é bissetriz e mediana. Se ela é bissetriz, aqui é 30 graus, aqui também é 30, né? Então, aqui é 30 graus e aqui é 30 graus. Daí, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui, ó. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. 60 graus, 60 graus. E como ela é mediana, essa medida aqui vai ser igual a essa. Do outro lado vai acontecer a mesma coisa. Aqui vai ser 30, 12. Aqui é o mesmo, um lado comum, né? Os dois triângulos. E essa medida aqui vai ser igual a essa daqui, tá? Mas o que importa para nós é o x, né? É o x. Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, igual a x sobre 12. A gente pode simplificar aqui por 2, e aqui por 2. 2 por 2 dá 1, 12 por 2 dá 6. X vezes 1 é x, igual a 6 vezes raiz de 3, que é 6 raiz de 3. Tá? Pronto. O que que acontece? A altura do poste vai ser x mais 2. Então, daí você vai ter o seguinte, ó. X mais 2 é igual a 6 raiz de 3 mais 2. Aí você olha os itens aqui, né? Vamos olhar aqui os itens. Bom, não tem nenhuma resposta igual com isso aqui está escrito, 6 raiz de 3 mais 2. Então, o que que acontece? Ó? Você tem que trabalhar um pouco mais aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 mais 6 raiz de 3. Mas ainda assim não está nas respostas aqui. Então, por quê? Ó? Note que aqui tem um 2 aqui fora em cada item. Ou seja, o que que ele fez? Ele colocou 2 em evidência, multiplicando. Ó. Tem um pontinho de multiplicação. Então, vamos colocar aqui o 2 em evidência. 2 por 2 é 1. 6 por 2 é 3. Pronto, ó. 2 que multiplica 1 mais 3 raiz de 3. 2 que multiplica 1 mais 3 raiz de 3, item A. Certo? Ok, pessoal? É isso aí. Vamos aqui para a próxima. Na oitava, o que que ele fala? Determine o comprimento da rampa que esse paciente está utilizando na imagem abaixo para ir do piso 1 ao piso 2 de um consultório. Então, aqui é o piso 1, o piso 2 aqui, tem uma rampa inclinada, está aqui o rapaz na cadeira de roda, tem um rapaz aqui empurrando a cadeira, tá? É informado que esse ângulo aqui é de 60 graus, esse ângulo de subida aqui, e que essa distância horizontal aqui é 200 metros. Bem aqui tem uma informação que a gente vai ter que utilizar, ó.
considere que raiz de 3 sobre 3 é aproximadamente 0,57. O que é esse raiz de 3 sobre 3? É a tangente de 30, tá? Mas por que 30, né? A gente sabe o seguinte, se esse ângulo aqui é de 60 graus, esse ângulo aqui é de 30 graus. Do cantinho aqui, porque você tem um triângulo retângulo, né? 60 mais 30 é 90, mais 90 é 180. Então, o objetivo é encontrar x. Percebe o seguinte, eu poderia utilizar o seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa, ou usar o cosseno, né? Que é o cateto adjacente sobre hipotenusa, que vai dar a mesma coisa, tá? Então, vamos utilizar o cosseno de 30, que é a mesma coisa do seno de 60. Então, cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente, que é 200, sobre a hipotenusa, que é x. Bom, aí você lembra o seguinte, quem é o cosseno de 30, né? Raiz de 3 sobre 2 igual a 200 sobre x. Vamos multiplicar em cruz aqui. Então, vai ficar x raiz de 3 igual a 2 vezes 200, que é 400. Jogo raiz de 3 dividindo, né? Então, x é igual a 400 dividido por raiz de 3. Vamos racionalizar esse resultado aqui, tá? Então, vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, x é igual a 400 vezes raiz de 3 dá 400 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, isso aqui é raiz de 9, né? Que é 3. Então, pessoal, nesse momento aqui, apareceu raiz de 3 sobre 3, ó. Por quê? Porque isso aqui pode ser reescrito assim, ó. 400 vezes raiz de 3 sobre 3. Agora, note o seguinte, ó. Ele pede que você considere o raiz de 3 sobre 3 com aproximação 0,57, tá? Então, é isso que a gente vai considerar aqui. Então, vai ficar 400 vezes 0,57. X é igual. Então, vamos lá. Multiplicar por 400 é você multiplicar por 100, né? E depois por 4. Quando você multiplica um número que tem vírgula por 100, a vírgula vai deslocar 2 casas para a direita, tá? Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 57. Então, isso implica o seguinte, o x é igual a quê? 57 vezes 4. Vamos lá, vamos fazer aqui. 4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 5, 20. Com 2 são 22. Então, dá 228, né? 228 metros, né? Claro que isso aqui é um valor aproximado, né? Porque você está utilizando a aproximação 0,57 para a raiz de 3 sobre 3, certo? Então, aqui, a alternativa correta aqui é o item E. Certo? Vamos lá. Então, ó, aqui o que tinha ficado da aula passada foi até a oitava. As próximas questões são da listazinha de áreas, tá bom? Que eu passei para vocês. Já está com algum tempo que essa lista está lá no Classroom, tá? Então, vamos corrigir aqui. Então, aqui, primeira questão. Sabendo que o trapézio abaixo é isósceles, determine x e a área do trapézio. Então, preste atenção. Se o trapézio é isósceles, esses lados aqui, não paralelos, são iguais, são congruentes, ó. Esse lado aqui é igual a esse. Então, se aqui mede 5, aqui também mede 5, tá? O que é interessante sobre os trapézios isósceles? É o seguinte, quando você traça aqui as alturas pelos vértices aqui, ele vai dividir a figura em 3, né? Em 2 triângulos e um retângulo ou quadrado, a depender aqui das medidas, claro. Pode ser, no geral, dá um retângulo, tá? Então, quando você traça essas duas alturas, aqui é 90 graus, claro, que eu estou traçando a altura, e aqui também. O que acontece? Como o trapézio é isósceles, esses triângulos aqui da ponta esquerda e o da ponta direita, eles são iguais, são congruentes, tá? E nota o seguinte, ó, ele fala que a altura aqui é 4, ó, a altura do trapézio. Então, aqui é 4 e aqui também é 4. Se você aplicar o teorema de Pitágoras aqui, chamando esse pedacinho de y, você vai ter o seguinte, 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais y ao quadrado. Aí vai ficar 25 igual a 16
mais y ao quadrado. Então, o que eu somo com 16 para dar 25? 9, né? Então, y ao quadrado é igual a 9, y é igual a raiz de 9, y é igual a 3, tá? Então, se eu obtenho que esse pedacinho ali do y é 3. Então, aqui é 3, aqui também vai ser 3, ó. Também vai ser 3. Só que a base maior do trapézio é em formato que vale 12, né? Essa base maior aqui. Então, o que acontece? Eu vou apagar só o y aqui, colocar na parte de cima, para facilitar aqui o raciocínio, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Aqui é o y, que a gente obteve o valor dele, 3. Vou digitar aqui, y, então aqui é 3, tá? 3 mais 3 dá 6. Para 12 é 6. Então, esse pedacinho aqui mede 6, tá? Como eu disse, aqui no meio forma um retângulo. Então, o que acontece? No retângulo, os lados paralelos possuem a mesma medida. Então, esse aqui mede 6, o x também é 6, tá? Então, a ideia para você obter o x é exatamente essa. Ele vai aparecer aqui como parte da base maior. Como a base maior é 12, então você tem 12 igual a 3 mais x mais 3, né? No caso, mais x não, mais 3. Deixa eu ajeitar aqui. Aí vai ficar 12 igual a x mais 3, 6. Aí você passa o 6 para cá subtraindo, né? Aí x é 6. Pronto. Então, a primeira parte está concluída. O x é 6. Ele quer que determine a área do trapézio. Então, para relembrar, o que vai ser a área do trapézio aqui? Então, a fórmula da área do trapézio é base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Então, vai ser igual a quê? Base maior, 12, mais 12, mais base menor, 6, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. 12 mais 6 é 18, vezes 4 sobre 2. Aqui, para a conta não ficar tão grande, eu sei que o 18 é divisível por 2, eu vou dividir logo aqui, ó. Então, vai ficar 18 por 2 é 9, vezes 4, né? Como ele não deu medidas de nada aqui, então não tem a obrigação de colocar as unidades. 9 vezes 4 é 36, tá? Então, portanto, a área do trapézio é 36, certo? Quem fez e achou essa resposta acertou. Tá? Vamos para a próxima aqui. Determine o perímetro de um triângulo isósceles cuja base, que não é congruente ao outro lado, mede 10 centímetros e cuja área é igual a 60 centímetros quadrados. Então, vamos lá. Determine o perímetro de um triângulo isósceles. Então, vamos fazer aqui o desenho do triângulo isósceles, mais ou menos, tá? Então, aqui, vamos puxar aqui os lados iguais, tá? Mais ou menos iguais. E aqui a gente vai ter aqui a base, né? Que é o lado não congruente, digamos assim, tá? Que vai ser o lado não congruente. Certo? O que acontece? Como o triângulo é isósceles, né? Eu estou supondo que esses dois lados aqui possuem a mesma medida, tá? Determine o perímetro, né? Cuja base, que é um lado, mede 10. Então, essa base aqui, você sabe que vale 10, daqui para cá. 10 centímetros, ó. Aqui daqui para cá é 10 centímetros. E a área é dada, é 60 centímetros quadrados. Então, vamos lá. A área, vamos escrever aqui, é igual a 60 centímetros quadrados. Tá? Bom, o que acontece? Para calcular a área do triângulo, né, de uma forma básica, a gente pode fazer o produto da base pela altura e dividir por 2. Então, o que eu vou fazer, além do que eu já fiz aqui, ó? A gente vai traçar a altura relativa a esse lado vermelho aqui, que será a base. Então, traça essa altura aqui, ó. Tá? E aí, vamos chamar essa altura aqui de H. Aqui é 90. E vamos chamar essa altura aqui de H. Certo? Então, por que é importante, né? Você faz a reflexão sempre. Por que é importante achar esse H aí? Porque a partir do momento que eu tiver esse H, eu sei que no triângulo isósceles, eu acabei de citar a propriedade, a altura relativa à base ela é mediana. Então, eu divido essa base na metade. Então, essa medida aqui vai ser 5, eu vou conhecer ela, tá? E se eu tiver o H, eu chamando essa medidazinha aqui de A, eu aplico o teorema de Pitágoras e encontro A.
Encontrei o A, eu sei qual é o perímetro, porque aqui também mede A, né? Opa, aqui também mede A, então o perímetro vai ser A mais 10, tá certo? Em síntese, é isso que a gente vai tentar fazer, tá? Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar aqui a área, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui, ó, implica o seguinte, base vezes a altura dividido por 2 é igual a 60. 60, esse 6 aqui não está muito bom. Vamos lá. A gente pode aqui fazer o seguinte, a gente pode cancelar esse zero aqui do 10 com esse zero aqui do 60. Tá? Aí vai ficar H sobre 2, né? Que H vezes 1 continua H, igual a 6. Aí você coloca 1 aqui embaixo e vai resolver a proporção. H vezes 1 é H, 2 vezes 6, 12. Não vou fazer logo minha sobrancelha que ela tá dentro. Eu acho que isso aqui é teu. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Por favor, desligue, porque tá atrapalhando. Tá lá dentro. Liga o microfone. Então, H é 12, tá? E aí, o que acontece? Se você encontrou aqui o H, que é 12, e o 5, você aplica o teorema de Pitágoras. Tu dá pra ver? Eu liguei o flash. E acha o A, tá? Então, A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 5 ao quadrado. Só um minutinho aí, pessoal. Então, o que acontece? Deu para acompanhar aí, pessoal? Tranquilo? O que eu estou fazendo aqui? Pronto, estou calculando a área. Aí eu achei a altura H do triângulo, né? Aí agora o que eu tenho? Eu tenho esse cateto aqui que é 5 e tem essa altura. Então dá para achar o A. Quem tiver familiarizado com os triângulos pitagóricos, tem um triângulo que é o 5, 12 e 13, né? Mas você não precisa também lembrar nem decorar isso, tá? Então a ideia é o seguinte. Como H é 12, eu vou substituir aqui. Então vai ficar o seguinte, ó. A ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, tá? E vai ter mais espaço. Então, vamos lá. Então, A ao quadrado é igual. 12 ao quadrado é 2 vezes 12, que é 144, mais 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que é 25, né? Aí aqui vocês já sabem, faz essa soma aqui, quanto é que dá? 169, né? 169? É isso mesmo. Então, A ao quadrado é igual a 169. Agora que você tem 1 ao quadrado, você extrai a raiz quadrada aqui e extrai a raiz quadrada do outro lado, né? Aí aqui você cancela aqui o índice com expoente, fica só o A. Raiz quadrada de 169 é 13. Pronto. Achei o A. Então, a partir do momento que eu achei o A, o que eu vou lembrar? O A não é a resposta final, né? O que a questão pede aqui, ó? É o perímetro do triângulo. Então, basta que você faça a soma de todos os lados, ou seja, A mais 10, tá? 36. Vai dar quanto? 36. 36, né? Então, o perímetro vai ser A mais 10. Isso aqui dá 2A mais 10, e aí é moleza, né? Porque aqui é só substituir. 2 vezes 13 mais 10. Prioridade é a multiplicação. 26 mais 10 igual a 36. 36. Lá está medida em centímetros, é? Deixa eu ver aqui. Então, ó, é importante, quando você finaliza uma questão, coloque as unidades. Questão aberta, tá? Numa prova qualquer. Não estou falando só de prova na escola, não. Estou falando de prova de concurso, qualquer coisa. Se você não coloca a unidade, você pode ser descontado ponto na sua prova, tá? Descontar alguma escola. Então, é muito importante você observar se tem unidade na questão, certo? Vamos aqui para a próxima. Então, essa terceira também é trapézio, né? Diz o seguinte, sabendo que a área do trapézio retangular abaixo é 18 metros quadrados, então tem unidade. Determine X e o perímetro do trapézio. Trapézio retângulo. Então, esse aqui já é de um tipo diferente. O que é um trapézio retângulo, pessoal? Trapézio retângulo, tá? É aquele que possui dois ângulos retos, né? Dois ângulos de 90 graus. Então, aqui é 90 e aqui é 90 graus. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? A gente sabe a área, né? Que é 18. Então, vamos lá.
A fórmula da área, ela é independente da natureza do trapézio. Pode ser um trapézio retângulo, pode ser um trapézio isósceles, pode ser escaleno, não importa, tá? A fórmula da área é sempre o quê? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, base maior, que é x mais 4, mais base menor, que é x mais 2. Tudo isso aqui multiplicado pela altura, que é x, dividido por 2, tá? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Isso aqui é igual à área que é dada, que é 18, tá bom? 18. Então, vamos lá. X mais x, isso aqui dá 2x. 4 mais 2, então aqui fica 6. Tá isso aqui multiplicado por x, né? Dividido por 2, igual a 18, né? Que é a área ali. Então, aqui a gente vai distribuir o x aqui em cima, multiplicando. 2x vezes x, então vai ficar 2x ao quadrado. 6 vezes x, 6x. Tudo isso aqui sobre 2, igual a 18. Bom, quando você chegar nesse passo aqui, tem várias maneiras de proceder, tá? De prosseguir, quer dizer. Você pode notar que 2x ao quadrado dá para dividir o 2 por 2 e o 6 também. Ou então você pode colocar um aqui embaixo, multiplicar em cruz, né? Enfim, tem várias formas. Então eu vou fazer dessa maneira que eu achei aqui, que é o seguinte, vai ficar 2x ao quadrado sobre 2, mais 6x sobre 2 também, tá? Pode quebrar em soma de frações com o mesmo denominador, igual a 18. Aqui, 2 por 2 é 1, então você cancela o 2 com 2, tá? A gente vai cancelar aqui o 2 com 2. Tem x ao quadrado. 6 por 2 é 3, então 3x. Igual a 18. Passa negativo. Então, x ao quadrado menos 3x menos 18 igual a 0. Bom, a forma rápida, pessoal, de fazer isso aqui sem usar Bhaskara é tentar utilizar o método de soma e produto, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui eu vou pesquisar, né? Eu tenho que pesquisar dois números, x' e x duas linhas, cuja soma seja menos b sobre a, ou seja menos 3 sobre 1, que é 3, né? E o produto seja c sobre a, seja menos 18 sobre 1, que dá menos 18. Para quem não viu isso aqui, tá? O que eu estou utilizando aqui? Eu estou fazendo o seguinte, ó. Presta atenção nisso que eu vou fazer, tá? Toda equação de segundo grau, ela é dessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Claro, com esse a aqui diferente de 0. Aí o que você faz? Para evitar usar o Bhaskara, a gente pode usar um método alternativo, que é o método de soma e produto. O método de soma e produto diz o seguinte, que a soma das raízes da equação, sempre você vai pegar menos o coeficiente do x e dividir pelo coeficiente do x quadrado, que é o a. E para fazer o produto, você vai pegar o termo independente e vai dividir pelo coeficiente do x quadrado, que é a. Então, esse aqui é o método, tá bom? Eu estou aplicando aqui. Se você quiser fazer Bhaskara, vai dar certo também, tá? Vai dar certo. Mas aqui eu quero encurtar os caminhos. Então, o que eu vou pensar? Esse método é um método de tentativas mentais. Então, a gente pensar aqui os dois números que satisfazem ambas as equações. A soma deles é 3 e o produto é menos 18. Então, é fácil você pensar no produto. Vamos pensar 2 e 9. 2 e 9. Só que o produto é negativo e a soma é positiva. Então, o menor seria negativo. Seria menos 2 e 9. O que acontece? Menos 2 vezes 9 dá menos 18. Mas a soma desses dois aqui não vai dar 3, vai dar 7, né? Vai dar 7. Então, não é. Vamos pensar, então, menos 3 e 6, né? Então, vamos lá. Será que se a gente colocar menos 3 e 6 vai dar certo? Vai, né? Vai dar certo. Se o x' for menos 3 e o x duas linhas for 6, vai dar certo, ó. Menos 3 mais 6, subtrai e dá o sinal do maior, né? Vai dar 3. E menos 3 vezes 6 dá menos 19. Certo? Então, o que acontece? Bom, mas aí vai ter uma dessas respostas que a gente vai excluir. Por quê? Porque é negativa, né? E o x não pode ser negativo. Então, essa daqui,
a gente disse que não convém, né? Não serve. Vou usar uma linguagem mais simples. Isso aqui não serve por quê? Porque o x não pode ser negativo, né? Então, portanto, o x tem que ser 6. Então, está encontrado o valor do x. Vamos ver o que, que ele pede lá na questão. Vamos voltar. Então, o que, que ele fala aqui? Determine x, beleza. O x é 6, né? A gente determinou. E o perímetro do trapézio. Então, o que, que acontece para a segunda parte, né? Eu vou colocar aqui do lado aqui, tá? Segunda parte. Para a segunda parte, a gente precisa do perímetro, tá? E aí, o que, que vai acontecer, ó? A gente vai ter que traçar essa alturazinha bem por aqui, assim. Eu vou já dizer por quê. A gente vai traçar essa altura aqui. Não ficou muito bom não, mas vai dar certo. Por que, que a gente precisa traçar essa altura aí? É o seguinte. Para a gente calcular o perímetro, a gente precisa da soma de todos os lados. Esse lado eu tenho, que é x mais 2. E vai ser 8, né? Porque o x é 6. Esse lado aqui é o próprio x, que é 6. E esse lado todinho, até essa ponta aqui, é 6 mais 4, que é 10. Porém, o que, que acontece? Daqui para cá, até chegar aqui no ângulo reto, ó, vale 8. Que eu dividi a figura num retângulo, né? E um triângulo equilátero. Ou um triângulo equilátero. Um triângulo retângulo, né? Aqui é 8 também. O x mais 4 é 6 mais 4, que é 10. Portanto, ó, este pedacinho daqui para cá, pessoal, vale 2. Tá? Porque 8 mais 2, 10, que é o x mais 4, né? Que é o 6 mais 4. Essa alturazinha é equivalente ao x aqui, que é 6. Então, aqui mede 6 e aqui mede 2. Se eu chamar esse ladozinho aqui de A, eu tenho como determiná-lo através do Teorema de Pitágoras. Então, vocês estão vendo que tudo tem uma ligação, claro, não é só aplicação de fórmula da área, calcule a área, não é bem assim as questões, né? Você tem aqui a área foi dada, aí através da área você aplica a fórmula para encontrar o x, né, na equação do segundo grau, mas aí a questão é puramente dadas as medidas, calcule a área, assim não teria graça, né? Isso qualquer um só pode fazer desde que você dê a fórmula, a pessoa calcula, né? Então as questões têm uma ligação às vezes com Teorema de Pitágoras, com congruência de triângulos, assim vai, tá? Então aqui esse a ao quadrado, pelo Teorema de Pitágoras, né, vai ser igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a ao quadrado é igual. 6 ao quadrado é 36. 2 ao quadrado é 4. A ao quadrado é igual. 36 mais 4 dá 40, né? Então, esse A vai ser, extraindo a raiz quadrada, vai ser raiz de 40. Tá? Porém, nós podemos melhorar esse resultado, que é raiz de 40, se a gente faz a fatoração do 40, tá? Se a gente faz a fatoração do 40 aqui, método de divisão sucessiva, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Então, fica 2 à terceira vezes 5, ó. 2 à terceira vezes 5. Então, aqui é o seguinte, o A vai ser raiz quadrada de 2 à terceira vezes 5. Lembrando que o índice da raiz quadrada é 2. Eu não posso cancelar aqui o 2 com 3, né? Mas o que eu posso fazer, então, para melhorar? Eu posso quebrar essa potência 2 à terceira como 2 ao quadrado vezes 2. Então, eu posso escrever raiz quadrada, né? De 2 ao quadrado vezes 2, vezes 5. E eu cancelo esse 2 com esse. Esse 2 sai do radical. Esse outro 2 aqui vai ficar e o 5 também, porque estão elevado a 1, eu não posso cortar 1 com 2. Como 2 vezes 5 é 10... Então, é exatamente isso que a gente vai escrever, né? Então, portanto, o A é 2 raiz de 10, tá? Não quero que fique muito emendado aqui na parte de baixo. 2 raiz de 10, tá? Então, lembra que isso aqui que eu estou fazendo é a segunda parte, tá? Depois que eu já obtive o valor do x, tá, pessoal? Muito cuidado. E aí, depois que eu fiz isso, fica fácil para a gente achar o perímetro, né? Qual vai ser o perímetro, então? Eu vou escrever aqui perto aqui da própria figura. Então, o perímetro vai ser o quê? Vai ser 8, que é o lado de cima, a base menor, mais a altura, que é 6 aqui do lado, né? Esse lado aqui que é 6, mais a base maior,
que é x mais 4, né? Ou seja, que é 6 mais 4, que é 10. 10. Mais o A, né? O A. Então, por isso que é necessário eu calcular esse Azinho aí, tá? 8 com 6 dá 14, 14 com 10 dá 24, 24 mais A. Como A é 2 raiz de 10, então vai ficar 24 mais 2 raiz de 10. Não esquecendo a unidade, né? Parênteses, parênteses, qual a unidade? A área em metro quadrado, então aqui vai estar em metros. Ou ainda, a gente pode aqui, a exemplo da outra questão, colocar o 2 em evidência, né? Então pode escrever assim, 2 que multiplica, 24 por 2 é 12, 2 por 2 é 1, então vai ficar só o raiz de 10. Tá? Fechou aqui o parênteses, metros. Tá, pessoal? Então, essas aí são as duas formas de expressar. Obviamente, você não pode somar o 24 com 2 e dizer que é 26 raiz de 10. Muito cuidado com isso, né? Acho que é uma coisa que eu até já falei para vocês sobre tomar o cuidado com isso, né? A gente só pode somar se for 24 raiz de 10 mais 2 raiz de 10, né? Aí pode. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida aí, vocês falam. Na quarta, era para calcular a área do losango, né? Para quem não está familiarizado, ele aparece lá na bandeira nacional. Quais as propriedades básicas do losango? Todos os 4 lados possuem a mesma medida. Então, aqui também é 13. Aqui é 13. E aqui é 13 também. Foi dada essa diagonal maior, que é 24. Não foi dada a diagonal menor. A gente sabe que ele quer calcular a área, então sabe que a área é diagonal maior. Eu até deduzi essa fórmula, né? Multiplicado pela diagonal menor dividido por 2. Tá? Então, é isso que a gente quer que ele quer que a gente calcule, né? A diagonal maior tu já tem, que é 24. Falta achar a diagonal menor, né? Que vai ser essa daqui, ó. Tá? Então, propriedade bastante importante e interessante dos losangos, que eu falei, é que as diagonais são perpendiculares. Aqui é tudo 90 graus, esses 4 ângulos. E se cruzam no seu ponto médio. Então, esse ponto aqui é ponto médio desta diagonal. Essa distância é igual a essa. E é ponto médio da diagonal menor. Essa distância aqui é igual a essa. Então, metade da diagonal aqui vai ser 12. Tá? Que é 24 dividido por 2. E aí, chama isso aqui de x, que é a metade da diagonal menor. E aplica o teorema de Pitágoras. Olhando aqui que a hipotenusa vai ser o 13, né? Então, você tem, ó, 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, aqui a gente já está familiarizado, vai ser 5, né? O resultado, 169 igual a x ao quadrado mais 144, passa negativo. 169 menos 144 igual a x ao quadrado. Então, aqui dá 25, né? X ao quadrado é igual a 25. X é igual a raiz de 25. Portanto, x é igual a 5, né? Então, você obtém metade da diagonal menor. Essa medida aqui também é x. Então, com isso, a gente tem que a diagonal menor, pessoal, vai ser 2x. Ou seja, vai ser 2 vezes 5. Vai ser o quê? 10. Tá? E aí, vamos calcular a área para finalizar. Então, o que vai ser a área? Portanto, aí a área do losango vai ser igual a quê? Diagonal maior é 24, multiplicado pela diagonal menor, que é 10, dividido por 2. Então, dá 240 dividido por 2, né? Que dá 120. Essa aqui é a área, tá? Não vou colocar a unidade, porque ele não fala aqui, mas já preocupado com as novidades, tá? Às vezes, numa questão, eu não sei o que vocês vão enfrentar na vida, tá? Aparece uma coisa desse tipo aqui, o A, o U e um A. Quando aparecer coisa desse tipo aqui na questão, é porque ele está falando que é 120 unidades de área, tá? Se aparecer o C, que é no caso do perímetro, seria unidade de comprimento, tá? Então, às vezes, quando não tem a unidade, as questões costumam colocar essas denominações, tá? Unidade de área, tá? Que é para dizer que é 120 unidades quadradas, né? Digamos assim. Metro quadrado, quilômetro quadrado, não importa, tá? São unidades quadradas. Vamos ver aqui. E a quinta, né? Que era a última, para fechar. Então, um terreno tem a forma de um trapézio retângulo. Já sabe, né? Que o trapézio retângulo, ele tem 2 ângulos retos, que são aqui nos cantinhos aqui. O vértice B
no vértice B e no vértice C, conforme mostra a figura. Se cada metro quadrado desse terreno vale R$100, qual é o valor total do terreno, tá? Então, a ideia é o seguinte, além da gente ter que calcular a área do terreno, a gente tem que usar uma regrinha de 3 simples, né, nessa questão, né? Pode usar. Ou então, alguém pode dizer assim, professor, eu não posso simplesmente calcular a área e multiplicar por 100, não? Pode, também. É a mesma coisa da regra de 3, tá? Então, a gente já tem todos os elementos dessa figura para calcular a sua área? Tem. A gente não precisa nem calcular o AD aqui, tá? A gente tem a base maior, a gente tem a base menor e a gente tem a altura que é BC, que é 24. Então, vamos lá. A área do terreno vai ser a seguinte, base maior, 25, mais base menor, 15. Tudo isso aqui multiplicado pela altura, que é 24, e dividido por 2, né? Sobre 2. 25 com 15 dá 40, né? Então, você tem 40 vezes 24 sobre 2. Melhor do que multiplicar logo é fazer a divisão, tá? Então, eu vou tentar dividir aqui 40 por 2 logo, para melhorar a minha vida. 40 por 2 dá 20. Vezes 24. Opa, esses dois aqui são muito feios. 2 vezes 24 dá 48. E acrescento o 0. 480. Perceba, está tudo medido em metros. Então, essa área vai ser medida em metros quadrados. Então, no final, se você quiser, você pode fazer a regra de 3, né? Cada metro quadrado do terreno vale 100 metros. Vale 100 metros, vale R$100. Então, é o seguinte, você faz uma regra de 3, tá? Ó. Regra de 3. Tá? Então, o que ele está dizendo aí no problema? Ele está dizendo que cada metro quadrado custa R$100. Então, 1 metro quadrado corresponde a R$100. A quanto vai corresponder o valor, a área do terreno, né? 480. 480 metros quadrados. Multiplica em cruz normalmente, porque se aumenta a área, obviamente que aumenta o preço, né? São grandezas diretamente proporcionais. Y vezes 1 é Y. 480 vezes 100 é só tomar o 480 e acrescentar 2 zeros. Como eu vou ter que colocar o cifrão, eu vou colocar aqui mais distante. 480 e acrescento os 2 zeros aqui do 100. Como a gente está trabalhando com dinheiro, né? É bom a gente dividir em classe de 3, colocar a vírgulazinha, 2 zeros aqui, R cifrão, né? A moeda do país. Tá? Então, por isso que é equivalente a você pegar o 100 e multiplicar, porque são grandezas diretamente proporcionais.